Bom dia. Hoje falarei sobre a excelência do agronegócio brasileiro, os progressos de nossa infraestrutura e a vacinação contra a Covid-19. A matriz do agronegócio brasileiro é um invejável exemplo de efetividade para o mundo. A mais recente estimativa do IBGE para a produção brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2021 prevê o estabelecimento de um novo recorde histórico, devendo totalizar 265 milhões de toneladas colhidas numa área de 68 milhões de hectares. A produção cresce 4,2% em relação ao ano anterior e a área apenas 3,5%. O que significa que a nossa produção cresce em função do aumento da produtividade e não, como dizem os detratores da nossa agropecuária, que nós desmatamos para fazer crescer a área cultivável e assim produzir mais. Não. Nossa produtividade é que garante o nosso sucesso internacional e causa tanta inveja aos nossos competidores no comércio externo. Muito pelo contrário, nossa agricultura contribui para reduzir as emissões de carbono ao produzir etanol em grande escala, um biocombustível limpo que não polui a atmosfera e é produzido de forma sustentável, graças à mecanização que sofreu esse tipo de agricultura. Segundo estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento, nós vamos colher na temporada 2020-2021 cerca de 665 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, 40% da produção mundial. Nossa produção cresce 3,5% em relação à safra anterior. Nossa pecuária, igualmente pujante, mostra, segundo os dados de 2019, que temos 215 milhões de cabeças de bovinos, 1,5 bilhão de galináceos, 41 milhões de suínos, 20 milhões de ovinos, 17 milhões de codornas, 11 milhões de caprinos, 6 milhões de equinos e quase 1,5 milhão de búfalos. Uma potência. Ao lado desse grande agronegócio em grande escala, o Brasil tem outra agricultura de menor porte, mas de importância fundamental. É a agricultura familiar, o pequeno produtor, que produz boa parte dos alimentos consumidos no Brasil e emprega 10 milhões de pessoas, gerando 23% da receita do agro, segundo dados da Embrapa. São os produtores de frutas, hortaliças, produtos lácteos e pequenos animais que recebem grandes incentivos do governo. O Programa de Aquisição de Alimentos, por exemplo, do Ministério da Cidadania, garante a compra de parte da produção da agricultura familiar, tocada por quilombolas e principalmente por mulheres. Em 2020, 31 mil agricultores familiares venderam 77 mil toneladas de 284 tipos diferentes de alimentos à Conab, que investiu 223 milhões em mais de 1.700 projetos tocados em quase 900 municípios do país, garantindo uma renda média ao agricultor de R$ 7 mil e aos municípios um incremento de sua receita. É uma combinação irretocável do micro e do macro. Na pandemia, graças a essa matriz de produção do agro,
Em nenhum momento tivemos desabastecimento. Mas nesse esforço temos que ressaltar que os caminhoneiros representaram um papel importantíssimo, pois não pararam de trabalhar. Mesmo quando alguns governadores incompetentes fecharam ou criaram obstáculos em estradas e acessos a diversas cidades em nome do tal lockdown, que não tem comprovação científica. Ao contrário, nos estados em que ele foi feito com maior intensidade, hoje temos uma onda de coronavírus muito maior do que nos outros estados. Os sucessos da gestão de nossa infraestrutura, já que falamos em caminhoneiros, também não param. As concessões de terminais aeroportuárias, ainda na semana passada, são uma demonstração da confiança dos investidores em nosso país e no seu governo. A mídia, obrigada a noticiar, disfarçava, afirmando que não se tratava de uma demonstração de confiança no governo Bolsonaro, e sim no Brasil do futuro. Olha, foram arrematados 22 terminais aeroportuários, agrupados em 3 blocos, Central, Norte e Sul. Com isso, foram garantidos investimentos de 6,1 bilhões de reais que estavam previstos e arrecadados outorgas superiores a 3 bilhões. Destaque para a aquisição do Bloco Norte, que tem uma característica interessante. Todos eles são na Amazônia e foram arrecadados pela Vinci Airports, uma empresa francesa que é um dos maiores players do mundo em termos de administração aeroportuária. Ela tem um conjunto de 36 aeroportos em 12 países, emprega 11 mil funcionários. Em 2016, o seu negócio já faturava 1 bilhão de euros. Por seus aeroportos passam anualmente 132 milhões de passageiros. Confiança ou não no Brasil? Mesmo por uma empresa francesa, o país do Macron, nosso detrator, que não conseguiu apagar o fogo lá na Notre Dame, a 300 metros do Pompier. Em pouco mais de 2 anos, o Ministério da Infraestrutura já assegurou mais de 31 bilhões de investimentos contratados para as ferrovias brasileiras. Esse valor foi atingido também na semana passada, quando a Bahia Mineração, após um leilão do trecho 1 da Ferrovia de Integração Oeste-Leste na Bahia, fez o seu arremate por 3,3 bilhões de injeção de investimentos, sendo que 1,6 bilhão para concluir obras que estão paradas há muitos anos. Um outro assunto interessante que merece ser abordado, porque há muitas falácias a respeito, diz respeito à vacinação contra a Covid no Brasil. Segundo dados da Universidade de Oxford, nós somos o 5º país que mais vacinas ministrou até o momento, dados atualizados até o dia 12 de abril. Administramos 27.430.000 doses. Não ficamos atrás. Estamos em 5º lugar no mundo. Ao fim deste comentário, todos nós, creio, ficamos com 2 sensações antagônicas. Felizes como brasileiros, porque podemos mostrar muita coisa boa que está sendo feita em nosso país, embora grande parte disso não seja noticiado pela grande mídia.
E, ao mesmo tempo, por isso mesmo, ficamos muito tristes por constatar que a nossa opinião pública não conta com a honestidade intelectual que a ética recomenda da grande mídia. Temos que exercer as funções que lhes caberiam. No news is fake news. Não informar é uma forma de falsear a notícia.